Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai fazer nosso Evangelho do Lar da semana. A gente vai continuar estudando o livro dos médiuns, né? Onde a gente parou na semana passada. E aí hoje a gente vai começar na questão 204, que se não me engano foi onde a gente parou da última vez. Então aí só para recapitular, o Evangelho no Lar, vou fazer a leitura aqui do livro dos médiuns e aí depois vou fazer os comentários, reflexões sobre o que a gente lê, tá? E é assim que a gente vai fazer o evangelho. Antes de começar a gravação, eu já fiz minha oração para me conectar a Deus, aos irmãos da luz, e sugiro que você também na sua casa faça sua oração para que esse momento do evangelho no lar seja um momento muito edificante na sua casa também, como é aqui na minha. Questão 204. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade, não entenderemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa causar distrações. Não resta mais então do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos, ou um quarto de hora, ou mais, cada vez, e isso durante 15 dias, um mês, 2 meses, ou mais se for preciso. Conhecemos médiuns que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escreveram corretamente desde a primeira vez. Aqui a gente está no... Esqueci de comentar, né? Agora que eu vi aqui no capítulo, a gente continua estudando as formações dos médiuns, né? Então, aqui eu acredito que não tem muito que a gente refletir sobre, tá bem objetivo, bem claro, né? Da importância de quem realmente for trabalhar com a mediunidade ativa, né? Lembrando que todos nós somos médiuns, a importância de estudar e é como ele vai falar, quanto mais você se dedicar certinho, não for uma coisa, um fogo de palha, né? Mais você vai se qualificar e melhor você vai ser em tempo mais hábil, né? Lembrando que tem toda a questão pregressa do nível evolutivo do espírito, tem espíritos que estão mais preparados, então já vem mais pronto, né? Já muita coisa já está ali no arcabouço mental. Né? Até lembro de um vídeo que foi essa semana, muito bonito, do canal do Espiritualidade com Pedro Augusto. Eu não vou lembrar agora o nome do vídeo, me desculpem não trazer a precisão, mas um vídeo dessa semana. Não esse que ele gravou com o Sérgio, acho que um vídeo atrás ali, que ele vai falar ali sobre essa questão do fogo, né? Dessa chama da espiritualidade que aí se apagou, né? Eu nem lembro, se eu não me engano foi uma mensagem até canalizada do espírito Pajão de Aruanda. E é onde ele vai falar sobre isso, né? Então pessoas que estão ali com aquela motivação de trabalhar para a luz, para Deus, e aí passa 1 ano, 2, aquilo amor, se enfraquece. Então a importância de manter essa chama acesa, né? Que vai bem em linha do que o Espírito Verdade nos fala nessa questão, né? De manter o estudo coerente, como ele vai falar, né? Não pode ser uma coisinha de bobeira, tem que ser levado seriamente e tal. E a gente já viu em momentos passados do Evangelho no Lar a importância do estudo, né? Importante capacitação para quê? Para não usar a mediunidade por maneiras erradas, né? E não ser um instrumento dos negativos, em vez de ser um instrumento da luz, né? Por ignorância, por falta de estudo, né? Eu até, próximo vídeo que provavelmente vai entrar no canal, é uma reflexões sobre o livro Voz de Aruanda, que vai abordar muito bem esse tema. Mas não vou dar spoiler aqui, tem que ver o próximo vídeo que vai abordar mais essa questão de apometria, de magia e da mediunidade utilizada errado gera os problemas. Né? Vamos adiante aqui, questão 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado. Mas deve-se notar que, quando colocada aos espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede
as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Isto se explica naturalmente. Faz ao espírito uma pergunta geral e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica, uma vez que pode se apresentar sobre as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode-se, pois, ser médium sem o perceber e num sentido que não é aquele que se pensa? A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e a direito como verdadeiros estouvados. Por isso, dissemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos que respondem em geral voluntariamente a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir se há possibilidade de sucesso. Interessante que faço essa leitura e me chama a atenção aqui o ponto da questão das perguntas, né? E não está nesse momento, mas em momentos evangélicos do lar pregressos, a gente já estudou essa questão, né? De que espíritos da luz, eles não gostam de ser confrontados, do tipo, vou lá conversar com um médico que está canalizado, vou pegar aquele espírito, vou perguntar o que eu tenho no bolso. Por quê? Imagina, isso é um trabalhador da luz, com tanta coisa para fazer. Tu vai ficar respondendo pergunta trivial para ficar matando a curiosidade das pessoas incrédulas? Não faz sentido, né? Não, duvido que você realmente seja tal espírito que tu diz que é, né? E o que me chama a atenção aqui é, tu vê o espírito de verdade e fala, se você perguntar se é médium, o espírito da luz vai responder, vai, voluntariamente. Se sou médium escrevente, para ser mais específico, vai, e vai te ajudar nesse objetivo. Então olha que interessante, tu não vai lá buscar comunicar com um médium que tem essa mediunidade aberta, de uma canalização, por exemplo, por curiosidade. Eu tô curiosidade, vou perguntar para ele só por brincadeira, por curiosidade, por questionamentos, por dúvida, por ceticismo. Não, você vai realmente perguntar uma coisa que interessa, que te agrega, assim, tem uma mediunidade? Aí se o espírito disser assim, tem, então como é que eu trabalho essa mediunidade? Né? A gente já estudou nas verdades passadas, qual é o tipo de mediunidade? Tu é um médium honesto, tu é um médium de psicografia, tu é um médium de psicofonia, tu é um médium de canalização e incorporação, tu é um médium intuitivo, tu é um médium com a mediunidade inconsciente. Qual a mediunidade? Então aí, tu vê olha como é que é interessante. O foco que você tá. Qual é o foco? O foco eu vou conversar com um médium canalizado com o espírito para me trazer alguma coisa de evolução espiritual. E, né? E não de ficar assim, vou arrumar aquele emprego. Não, eu vou arrumar uma namorada. Eu vou... Que às vezes também tem a sua importância, a gente sabe. Mas não é o foco. Entende? O foco é realmente trabalhar para sua reforma íntima. O que eu preciso melhorar? Né? Conversar com o médium, com o espírito canalizado. Tô fazendo minha reforma íntima. Será que eu tô acertando? Se eu não tô, onde é que eu tenho que melhorar mais? Né? E olha que interessante a ressalva e o ponto de alerta que o Espírito Verdade deixa para nós. Da importância que se for um espírito negativo e trevoso, ele vai sair respondendo qualquer coisa sem se preocupar. Então olha a importância do médium tá fazendo sua reforma íntima com muita seriedade, trabalhando para ser uma ferramenta dos irmãos da luz e de ser esse veículo trazer a coisa correta. E de quem está também perguntando, está atento aos pontos, né? A gente fala, mas qual é o tipo de pergunta? Qual foi a resposta? Então não é porque assim, nossa, eu cheguei lá, falei com o médium e falei, eu preciso, será que eu tô acertando na reforma íntima? Entende? Não, você tem que melhorar a caridade. Tá, mas fazendo o quê? Entende? Será que tá fazendo sentido? Eu faço caridade? Não falo, não faço. Então faz sentido que eu tenha que melhorar. Entende? E aí sempre fazer aquela raciocinar, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe qual espírito tá ali, a gente não tem a mediunidade aberta, pode ser um modificador. Então, olha que interessante o ponto de alerta para as duas pontas, né? Tanto de quem está canalizando o espírito, como de quem está conversando com o médium, conversando com o espírito, também filtrar a mensagem para ver se faz sentido ou não, né? Para não cair numa enganação, por exemplo. Né? Pode ser uma modificação também do médium, né? Vamos adiante, questão 206. Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido consiste em empregar como auxiliar momentâneo
Um bom médium escrevente flexível, já formado, se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever. É raro que este não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nesta circunstância. A mão que prende o lápis se torna, de alguma sorte, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta, mas isso não impede este exercício de ser muito útil quando se puder empregá-lo. Naquilo que frequentemente e regularmente repetido ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda, algumas vezes, magnetizar fortemente com esta intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente mesmo, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua, e o vimos escrever prontamente sobre esta influência. O mesmo efeito pode igualmente produzir-se sem nenhum contato e só pelo fato da vontade. Concebe-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir este resultado deve desempenhar aqui um grande papel, e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado de outra parte é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções que frequentemente negligencia em detrimento da rapidez do progresso. Sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de colocá-las. Seu papel é o de um professor, o qual se dispensa quando se está bastante hábil. Bacana, né? A gente leu aqui. Eu tava dando uma relida aqui mentalmente, que o iniciozinho dessa parte do 206 aqui, minha mente deu uma voada, eu perdi um pouco. Então, olha que interessante. Vem justamente corroborar, como eu acabei de fazer reflexão na questão 205, né? De você buscar um médium que sabe trabalhar a mediunidade de uma maneira correta para justamente trazer coisas que vai te ajudar, né? Que vai te trazer uma evolução, não ficar perguntando frivolidades. Então você vê, ele vai questionar ali do próprio médium, só ele magnetizar, a gente sabe que tudo é mental, né? Então ele magnetizou, ele entrou já naquela afinidade, acoplou, você vê, já começa a trazer a psicografia. Por quê? Porque ele está magnetizando e mantendo o corpo físico dele, do pretérico, tudo aquilo ali. Lembrando que sempre tem a ajuda dos nossos irmãos do lado de lá para fazer esse intercâmbio e aí trazer a psicografia. Então você vê na parte final ele vai dizer, então, vai lá e faz uma pergunta para ele, que ele vai te explicando, vai fazendo, e aí quando você já tiver evoluído e estiver melhor, não precisa mais disso. Você vai continuar sozinho. Então às vezes é a mesma coisa. Eu tenho a mediunidade de... Estou dando um exemplo aqui, como ele deu aqui no livro. De fazer psicografias. Mas eu não estou pouquíssimo treinado em psicografia. Então talvez eu precise fazer um momento de preparação antes de psicografar. De fazer esse trabalho mental a mais para facilitar a conexão com o espírito e trazer a mensagem. Conforme vai treinando, vai se tornando mais hábil, tu não precisa talvez mais disso, já fica mais fácil, né? E como às vezes acontece muito com a mediunidade intuitiva, né? Então, no início tu talvez tenha mais dificuldade para trazer a mensagem, mas conforme você vai treinando, vai entrando em afinidade com o espírito da luz, vai vindo mais fácil, mais rápido e fica muito mais fluido, né? Questão 207. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem escrever fazendo, cada uma, evocações de seu guardião ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial, e por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos dignarem-se comunicar pelas pessoas aqui presentes,
Raramente entre elas não há as que dão prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam corretamente em pouco tempo. Compreende-se facilmente o que se passa nessas circunstâncias. As pessoas, unidas por uma identidade de intenções, formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por este concurso de vontades, há os que se encontram nos assistentes ou instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles os aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiuns ou que não os tenham em números suficientes. Olha que bacana. Entende? Então já me chama a atenção, quando eu leio aqui, já no início, quando o Espírito Verdade vai nos dizer, tu vê uma reunião de pessoas que estão vibrando pelo mesmo intuito, como facilita a comunicação. E você vê, às vezes o médium está um pouco reticente, mas a galera que está ali em volta, que está por aquele mesmo objetivo, naquela sintonia, ajuda a comunicação a acontecer. Mas vê, ele vai pontuar, vai dizer assim, opa, mas isso não é sempre. Entende? Isso é no momentos que estão faltando. Né? Então isso daqui já me chama também o alerta do que você está trabalhando com mediunidade, a questão da afinidade, isso me chama muito a atenção. A gente sabe, vai trabalhar para a luz, qual é o teu objetivo? O teu objetivo tem que ser fazer o trabalho por caridade, por ajudar, para amparar, para acolher, que é a política do Cristo para nós. Entende? Se tiver interesses escusos de fama, de dinheiro, de busca de poder, de querer aparecer, de querer arrumar uma namorada, pau, já era, vai dar ruim. E aí tu vê que interessante, da mesma maneira que o médium pode ser esse veículo, ele está dizendo que pessoas reunidas com o mesmo objetivo. E aí a gente pode pensar, mas o mesmo objetivo, então, por exemplo, tá um médium que tem mediunidade aberta e tá 4 pessoas ao redor ali para sustentar a energia ali, fazendo uma oração, tudo para ajudar. Se encaixa aqui, perfeito. Mas também se encaixa claramente ter o médium lá e ter uma pessoa, e ter 4 pessoas, tô dando 4 aqui um exemplo, e ter pessoas na plateia, por exemplo, para ver. Então olha a importância, de novo, trago aqui porque me chamou a atenção, a importância dos dois lados, tanto de quem é médium, tanto de quem vai se qualificar e quais são os seus intuitos e interesses, como de quem está vendo também. Então olha aqui, tá no trabalho da luz, querendo trabalhar realmente para caridade, para ajudar, trazendo uma mensagem de luz, de despertar, de realmente evolução. E aí toda a plateia só tá querendo saber de qual é o número da Mega Sena, será que eu vou passar no concurso de emprego, será que o meu chefe vai me demitir? Tu viu, não tá no mesmo nível vibratório, vai descasar nisso. E aí se você tá no mesmo objetivo de, quero ver essa palestra, o que será que o irmão vai ensinar hoje? Que coisa edificante que eu vou aprender, o que vai acontecer? Já vai facilitar essa comunicação, né? Então olha que interessante. Aqui é um livro focado para quem está trabalhando com a mediunidade, mas olha que importante, mais um ponto do Espírito Verdade nos chamando a atenção da importância também de quem está vendo, não só de quem está trabalhando ativamente com a mediunidade. Né? Vamos para a questão 209 agora, meus irmãos e irmãs. A fé no médium novato não é uma condição rigorosa. Sem contradita, ela secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não o podem fazê-lo, o que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. O que é uma questão muito rapidinho, né? Então, me chama a atenção aqui como que algumas mediunidades, às vezes, elas têm que vir, como ele vai dizer, uma mediunidade orgânica, né? Então, a gente sabe de que alguns tipos de faculdades mediúnicas, elas precisam já ter sido planejadas lá no plano espiritual, justamente porque o duplo etérico ele não vai vir alinhado no corpo, né? Ele vai ter 15 graus de defasamento.
E esses 15 graus defasado do duplo etérico em relação ao corpo físico facilita o intercâmbio com a espiritualidade do lado de lá. Então, é o que ele vai nos comentar aqui. Então, às vezes, dependendo da mediunidade, tu já tem que vir com o seu organicamento e até uma boa questão, até uma sabedoria de Deus nisso, porque senão ia ter, às vezes, algumas pessoas que acham bonito a mediunidade. Ai, que bonito isso, eu quero trabalhar. E às vezes tu não está preparado para isso. E às vezes, será que essa mediunidade vai ser utilizada para o bem? Ou será que não vai abrir brecha e tu achando que está fazendo bem, na verdade está acumulando karma porque está em transintonia com coisas erradas e ensinando coisas erradas? Então, existe sim essa importância de você estar preparado para esse trabalho mediúnico. Você foi chamado para esse trabalho mediúnico porque nós trabalhamos para Deus, trabalhamos para o Cristo, trabalhamos para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas esse processo de trabalho, ele vai depender muito do que nós desejamos. E às vezes a gente está desejando trabalhar para o bem. Mas não é a nossa missão trabalhar com a mediunidade ativa, numa linha de frente, numa casa espírita, numa casa de umbanda, numa casa universalista. Às vezes não é. Às vezes a nossa missão é, por exemplo, dentro de uma indústria. A nossa missão às vezes é só na nossa família. Às vezes nosso objetivo é só isso. Conseguimos nos pacificar com aqueles espíritos que estão como nossas famílias, como nossos familiares. E a gente fica pensando, eu vou fazer uma mediunidade externa e tal. E às vezes não, às vezes é com a nossa família que a gente tem que resolver. Se a gente conseguir resolver os problemas com a nossa família e fazemos nossa reforma íntima, evoluímos, nossa, a gente já vai finalizar a encarnação com nota 10. Para depois estarmos aptos a encarnações melhores. Mas aí a gente não cair nessa armadilha, a gente não, às vezes não cuidar de nós, da nossa melhora interna, reforma íntima, realmente colocar no nosso coração, nas nossas ações, a política do Cristo, a política do Cordeiro, e aí a gente ficar olhando o externo, né? Tem muito essa pegadinha do ego. É um veneno. A gente fica olhando o externo, e não olha o interno. Então eu não estou olhando para mim, não estou olhando, o que eu tenho que melhorar. Eu gosto muito de Jean Valjean, e é uma coisa que eu preciso me aprofundar um pouco. Na verdade, preciso me aprofundar muito, né? Ser bem, bem superficial. Mas ele tem 5 livros já publicados, 5 livros, sobre o Mentalma, que foi um método que ele fez de yoga, tudo, que pelo que eu sei superficialmente é uma mistura ali de meditação com reflexão do dia. Então olha que interessante. É você parar no teu dia, refletir tudo que tu fez e às vezes pensar, será que essa maneira eu agi certo? Será que meu coração tá apitando certo? Porque como é que meu coração tá apitando? Então às vezes você toma aquela atitude e você fala, nossa, que lindo, eu fiz o evangelho no lar aqui, estudei o livro dos médiuns, ai que lindo. Tá, mas e quando a gente tá saindo na rua, como é que a gente tá se comportando? Que isso é o mais importante de todos. De nada adianta a gente estudar se não estiver entrando no nosso coração, não estiver entrando na nossa mente, se não estiver realmente nos transformando. Que é o que Cristo nos ensina na Bíblia. Entende? Quando você vai me seguir, você vai me tornar um novo homem. Então, me chama bastante atenção esse ponto, né? Da importância de que, estou buscando me evoluir espiritualmente. Importantíssimo, nota 10 para você, é isso mesmo. Mas não pode ficar só no mental. Temos que evoluir mais, tem que se qualificar mais, se abrir mais para os conhecimentos e principalmente a si mesmo se reformar, né? E principalmente com quem vai trabalhar com mediunidade, né? Porque quem não vai trabalhar com mediunidade vai ter problemas obsessivos, vai ter umas questões complicadas, mas vai ter vai ver a sua vidinha pequenininha ali, tem? Agora quem vai efetivamente trabalhar com mediunidade, principalmente numa obra da luz, vai sofrer obsessão muito mais. Então se estiver bobeando, então por isso realmente foi chamado. Não, realmente eu vim preparado para trabalhar numa casa, numa obra qualquer espiritual da luz. Então tu vai ter que se reforçar ainda mais. O horário de vigiar vai ter que ser ainda mais intenso. O estudo, como a gente viu na primeira questão, lembra? Primeira questão, eles comentando, o Espírito Verdade comentando para nós, da importância de estudar certinho, não ser um fogo de palha, não estudar um pouquinho. Estudei um pouquinho, tá bom. Não, levar com seriedade, estudar. Ele ainda vai comentar, estudar 15 minutos por dia, estudar durante um mês inteiro, durante um ano. E é isso. Despertamos, quem está desperto é estudo direto, o máximo possível. Por quê? Porque é isso que vai nos habilitar a termos conhecimento para evoluirmos cada vez mais e conseguirmos fazer as escolhas certas.
Porque de nada adianta. Mas se a gente não estudar, como é que a gente vai escolher certo? A gente pode achar, eu acho que eu estou fazendo certo, mas será? Né? E principalmente quem estiver sendo médium. Quem estiver trabalhando com mediunidade da luz tem que estudar e estudar muito. Né? E aí aqui a gente tem grandes obras lindas, como no YouTube. Temos o canal do Espiritualidade com o Pedro Augusto, que eu gosto bastante. O canal de John Vaillant, que está trazendo um conhecimento mais avançado de revolução cósmica. Então tem que ter uma bagagem para conseguir alcançar aquele conhecimento, mas depois do Espiritismo ele já dá toda essa base para dar esse passo adicional. Nós temos vários outros canais, como o pastor Ed Renekiewicz, que faz um trabalho lindo também. A Monja Coen, que faz um trabalho lindo dentro do budismo. Né? Osmar Barbosa, Vanderlei de Oliveira. E tantos outros aí. Né? Mas é isso, meus irmãos. Então vamos finalizar o Evangelho no Lar aqui. Fazer uma oração agora. Por favor, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu te agradeço por essa oportunidade de estar fazendo o Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Eu peço, por favor, meu Deus, fluidifique esta água que está aqui na minha casa, que está na casa dos meus irmãos e irmãs. Por favor, permita com que essa água seja fluidificada, magnetizada, para que no momento que nós bebermos esta água venha nos trazer cura, venha nos trazer a hidratação do corpo físico, mas a hidratação do corpo espiritual, nos trazendo bem, nos trazendo paz e cura. Eu também peço, por favor, meu Deus, retire e afaste dos nossos lares toda e qualquer antimatéria, toda e qualquer forma de pensamento negativo que possa estar sendo criado, estar no ambiente. Por favor, meu Pai, eu também peço a Ti, remova todo e qualquer espírito negativo. Por favor, levante barreiras de proteção nos nossos lares, no meu lar aqui, no lar das pessoas que estão vendo pelo YouTube, para que seja um lar de amor, de luz, de união, de fraternidade, e possa ser um lar onde vai se construir o estudo, onde vai se construir o amor, a união, a fraternidade e o amor, meu Deus, principalmente o amor, essa força tão poderosa que nós temos tanto que aumentá-la nos nossos corações, nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, pelo Evangelho no Lar. Muito obrigado a todos os meus irmãos e irmãs de espírito aqui comigo, vocês que estão aí virtualmente. Obrigado por estarem comigo para este momento tão abençoado do Evangelho. Tenham uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quinta-feira nós temos a continuação do Livro dos Médiuns. Vamos só confirmar. Então nós paramos na questão 209, vamos continuar da 210 para frente. E essa semana já vai ter o vídeo chegando no Voz de Aruanda, um livro de Norberto Peixoto com Ramatiz, as reflexões deste livro. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.